E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a riqueza física. A riqueza física. E para tanto, eu vou contar nesse primeiro momento com a ajuda de uma pessoa muito especial, que é uma profissional que trabalha nessa área há muito tempo. Ela estuda, ela faz cursos e ela tem um trabalho muito legal. Depois, se você quiser conhecer, nós vamos deixar aí os contatos nas redes sociais. Ela já está até famosinha no Instagram, tem mais de 100 mil seguidores. Mas ela é uma pessoa do Senhor, uma bênção aqui com a gente. E tem ajudado muitas pessoas nessa área da riqueza física. Eu queria que vocês recebessem carinhosamente a Ana Paula. Olha aí, Aninha. Muito bem. Nós vamos fazer algumas perguntas depois para a Ana Paula, mas eu quero mostrar o primeiro gráfico aí para vocês, que vai aparecer na tela. O pessoal da mídia vai me ajudar. Aqui, Aninha, nós vamos ver um pouquinho sobre a evolução da expectativa da vida humana, né? O homem coletor lá, muitos e muitos anos, ele vivia em média 22 anos. É muito pouco, né? 22 anos. Ele era forte, porque ele tinha que caçar. Então essa parte do tronco dele, assim, ele é bem fortão, né? Depois nós vemos o período aí da agricultura. Aí começa a mudar um pouco. Não era só como os coletores que corriam risco de vida, podia ser comido por um leão, por um bicho qualquer. E aqui os coletores já começam a trabalhar a revolução agrícola. O homem começa a viver um pouquinho mais, 25 anos. Depois tem esse período aí do domínio grego, Grécia, Roma, as civilizações antigas. A galera vivia mais ou menos 30. Os reis e os caras viviam 45. Eles já viviam, tomavam vinho melhor, já se alimentavam melhor, viviam mais. Mas a turma aqui já vivia 30 anos. Na idade... Aqui começou uma coisa muito interessante nas civilizações antigas, que foi a primeira corrida lá em Olímpia, que foi a primeira coisa das Olimpíadas, né? E eu estava conversando com o pastor Binho ontem, a primeira prova, era uma única prova, era uma corrida numa numa arena de chão batido, e era 192 metros só. Essa era a distância da primeira Olimpíadas. Depois nós temos a Idade Média aqui, né, o século, as pessoas começam a viver 33 anos, né, e aumentando um pouco a idade. Depois tem o Renascimento, século XV e XVI, as pessoas vivendo 38 anos, século XIX, 48 anos, e agora a expectativa de vida é de 75 anos. Antes de continuar, há uns 15 dias mais ou menos, eu tive uma notícia triste de um amigo que nós ganhamos para Cristo, e ele era pastor ali em Cotia, pastor jovem, e devia ter 50 e poucos anos. Ele passou mal na igreja e descobriu uma doença, ficou internado e faleceu. E domingo passado, o pastor Marcelo, lá da IERP, que é a Igreja Evangélica de Rio Pequeno, era um menino que gostava muito de jogar bola, ele jogava na frente como centroavante, e todos os domingos ele jogava futebol com os amigos. E estava um pouco fora do peso, tal, e ele foi jogar bola naquele domingo, e teve um ataque assim, fulminante. As pessoas pensaram que ele estivesse brincando, porque ele caiu no meio do campo e ficou passando mal. E ele faleceu ali mesmo. Seu corpo ficou mais de 5 horas ali esperando toda a perícia, essa coisa. Na segunda-feira, eu e meu filho Pedro tivemos no sepultamento dele. Eu peço que vocês orem pela família do pastor Cláudio. Deixou 2 filhas. E pelo pastor Marcelo, lá do Rio Pequeno, também, que deixou um menino Dal, que é uma gracinha, já é jovem, estava lá no sepultamento e também tem um outro filho. Orem pela família deles, para que o Espírito Santo cuide. Eu sei que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor, mas o cuidado com a saúde física, com a riqueza física, tem sido muito
negligenciado. Por isso, nós acreditamos que o seu físico, ele é um templo do Espírito Santo, e essa é uma riqueza muito grande. Então, ore por eles. Então, nós temos aqui essa coisa que a quantidade do que estamos vivendo está aumentando, e aumentando bastante, 75 anos na média. Nós, homens, normalmente partimos antes, com raras exceções. Você vai ver muitas viúvas, inclusive aqui na nossa igreja, mas a gente não conhece nenhum viúvo, né? Porque os homens, às vezes, não se comportam bem nessas áreas. Tem que fazer um exame de coloscopia, não faz. Tem que fazer um exame de tal, não faz. Então, não, Deus sabe, a gente joga para Deus. Então, isso, nós homens, acontece muito. Eu estava lendo uma matéria do Globo, e tem um pesquisador americano que ele diz que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Com a inteligência artificial e com toda a tecnologia, eles estão desenvolvendo algumas coisas que você vai tomar uma cápsula ali que vai ajudar e muito prolongando seus dias de vida. Queria mostrar um outro gráfico, Ana, antes dos comentários. Olha aí. Esses são países que mais investem em bem-estar, em coisas de não envelhecimento. Então, cremes para ruga e tal, e um monte de coisa, as capas, encapsulados. Tem gente no Brasil ficando milionário com encapsulado. Ele vem de lá e fala, cúrcuma, não sei o quê, paga R$3 para fazer uma cápsula e vende por 250. Normalmente vem do Espírito Santo, porque o ICMS lá é mais barato. E a gente acha que tomando algumas cápsulas nós vamos... se você tem um problema de próstata, você tem que tomar óleo de abóbora com não sei o quê. Então, muita propaganda enganosa. E aí esse gráfico mostra que os americanos são os que mais gastam, né, com esse 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A China... 680 bilhões, mas a China tem um número absurdo de habitantes, né? O Japão, 420 bi, a Alemanha, 300, a França, 290, e o Brasil, 160. E o interessante dessa pesquisa é que 80% desses produtos que você compra para não envelhecimento, eles não têm nenhum resultado, assim, eles não dão resultados realmente importantes. Mas a saúde do corpo, os 20%, atividade física e tal... Isso dá muito mais resultado. Muito mais resultado. Então, essa coisa aí desses 150 anos, esse especialista, é um especialista lá de Harvard que diz que nós estamos nessa época da genética capaz de reverter o envelhecimento. Ana Paula, a saúde física, esses 20%, né? Tem 3 coisas que eu queria que você comentasse com a gente. Eu vou falar a primeira e você... Antes, me fala, você tem um trabalho que você faz com as mulheres, mas parece que tem uma idade específica ou não? Eu trabalho com mulheres acima de 35 ou 40 anos. Só mulheres? Só. Acima de 35? Na internet, né? Ao vivo. Porque você tem o seu trabalho também como personal, que aí você tem... presencial. Até me falaram que você... Tem alguns alunos judeus, assim, algumas coisas. Só dá aula para homens, for marido de aluna minha. Entendi. Tá. Então, Ana, pensando nessa coisa dos 30 a mais e também de todos os alunos, nós queremos falar 3 coisas que eu acho que você pode nos ajudar bastante. A primeira, as 3 riquezas da saúde física. Primeiro é movimento. A gente precisa fazer atividade física. Mas me parece assim que ter um corpo bonito aos 50 anos talvez não seja a melhor coisa, né? Parece que, às vezes a gente tem... Claro que a musculação também me parece importante, mas você respeitar essa coisa do movimento e da sua idade, até você tem alguns exercícios que você pode fazer em casa mesmo, né? Levantando, abaixando, enfim. Mas me fala da importância de se movimentar, porque tem gente que não faz nada, nenhuma atividade física,
né? E a importância disso. O James, acho que para a gente chegar lá nessa expectativa de vida longa, a gente precisa ter qualidade de vida. Você fala assim nos aniversários, né, que você tenha muitos anos de vida, mas... Muita vida aos seus anos. Então é impossível a gente ter muita vida aos seus anos se a gente não cuidar da nossa saúde física durante a vida. Uhum. Então o que a gente tem que fazer é prolongar a qualidade de vida até o final da nossa vida. Então não adianta nada eu chegar lá com 75 anos e não ter autonomia para me movimentar. Né? O que é ter autonomia? Não depender de remédios ou então de alguma coisa que eu precise me... Então o movimento, ele é a linguagem da célula. Se você... eu falo assim que o exercício... Como é isso, o movimento é a linguagem da célula? Porque as células elas só vão funcionar melhor, você vai ter um corpo muito mais funcional se você se movimentar. E eu falo assim que o treino, que é a atividade física, ela é como se fosse um botãozinho para ligar tudo no teu corpo. Então você vai secretar mais hormônios, esses hormônios vão fazer você dormir melhor. Então o treino, ele é essencial. A gente vai falar ainda do outro pilar, que é o sono, né? Mas ele é essencial para liberar esses hormônios, até mesmo para o nosso bem-estar, para nos proteger aí de uma demência. Então a gente tem que pensar assim, do que a gente tem que fugir na vida? De 4 coisas. Doenças cardiovasculares. O que eu tenho feito no meu dia a dia para fugir de doenças que podem me dar um mal súbito? O que aconteceu com o pastor? O que aconteceu? Então, acidentes cardiovasculares, infarto. O que eu tenho feito na minha vida? Deixa eu falar hoje, só um detalhe, Aninha. Eu fiquei sabendo, o nosso querido pastor, ele passou mal alguns dias antes, assim, uns 15 dias antes. Ele teve tontura, ele teve... O corpo vai se manifestando, né? Mas aquela coisa da gente não procurar um médico e não fazer o que precisa ser feito. Eu falo assim que a ausência de doença não é saúde. Eu acho que isso aqui é muito importante a gente pensar. Não tenho nada, imagina, meus exames são ótimos. Uma diabetes, ela não acontece de uma hora para outra. Tem 10, 12, 15 anos acontecendo essa diabetes sem você perceber. Entendeu? Então, um infarto não acontece de uma hora para outra. Então, é exatamente isso que você falou. Ter um acompanhamento médico individualizado é o principal, fazer check-ups, isso é principal. Então, a primeira coisa é doença cardiovascular. O que você foge dela? Treino é essencial. O treino é saúde do coração. Aí outro, câncer. A gente tem que fugir de câncer. Como é que está a nossa alimentação? Como que está nosso nível de estresse? Como que a gente está se movimentando? A atividade física evita pelo menos 13 tipos de câncer. A outra coisa é doença neurodegenerativa. Alzheimer, Parkinson. Músculo é neuroprotetor. Se você não faz músculos todos os dias, você está perdendo cognição lá no futuro, está perdendo hoje. Por quê? Porque treinar aumenta a clareza mental, aumenta o poder de concentração. Quer dizer, é um ciclo muito virtuoso, porque você acaba melhorando em todas as outras riquezas que você tem falado aqui. Certo? Certo. E o último é a síndrome metabólica. E o que é a síndrome metabólica? É essa resistência à insulina. E você sabe que em 2030 vai ter uma epidemia, né? A gente pode falar, sei lá, pandemia, epidemia, não sei como que o Márcio pode chamar isso, mas de pessoas que vão ter diabetes. Então, eu não quero participar dessa estatística. Então, todos os dias, a gente precisa se movimentar. A contração muscular, e acho que é isso que a gente está pensando, a gente fica pensando, será que meu corpo está legal? Não, você tem que fazer contração muscular para captar a glicose do teu sangue. Então, você baixa a glicose do sangue contraindo o músculo. Então, quando você vai ver, os treinos, eles te protegem desses quatro fatores super importantes para você manter essa qualidade de vida até o final da vida, né? Olha só, teve uma pesquisa que exercícios reduz mortalidade por todas as causas em 30% a 35% contra quem não faz nada. Então, se a gente pensar, o sedentarismo mata. As pessoas vão viver menos. Sedentarismo é risco de mortalidade. Isso. A segunda coisa, Aninha, é sobre nutrição. Essa coisa de contar calorias, essa coisa da alimentação, produtos integrais. Nós evangélicos, a gente tem assim, se alguém tomar um
um copo de cerveja, um pouco de vinho, a gente fala, aquele cara não é de Jesus, né? Mas tem 2 litros de Dolly com a família que eles matam à noite. Então, me parece que é só alguma coisa que tem álcool, né? Até tem uma discussão se o vinho que Jesus bebia tinha álcool ou não, tal. E um dos grandes teólogos assim que a gente tem o maior respeito, que é o Dr. Russell Shedd, que já partiu com o Senhor, ele veio aqui, nós perguntamos, ele falou assim, claro que era um vinho que era fermentado, né? Então, eles falam até dessa alegria. A gente não espera encontrar nenhum irmão bêbado, né? Mas você, às vezes, fazer essa coisa do... Então, o açúcar, o que a gente pode falar a respeito da importância da nutrição da nossa riqueza física? Então, a gente tem que ter músculo e a gente não pode dar picos de glicemia, lembra? Então, investir em proteína, né? E também em carboidratos que não vão dar esses picos glicêmicos aí que podem, no futuro, dar uma resistência insulínica. Mas, James, eu acho que tudo é equilíbrio, né? Então, não pode isso, não pode aquilo. Faz 80-20, 80% capricha. 20% abre a exceção. Né? A gente fala assim, dia livre. Eu não acho que é dia livre porque ninguém está preso, ninguém está na escravidão. De repente, um dia que você vai colocar para as comidas que são prazerosas para você e tudo mais, mas que vão caber nesse dia, vão caber. Agora, eu sempre penso assim, será que o que eu faço hoje está alinhado com o eu de 120 anos que eu quero viver? Eu quero viver 120, eu falo. Será que isso que eu estou fazendo vai fazer eu viver? Ou está me matando? Né? Então, assim, a gente prestar atenção nos sinais do nosso corpo. Poxa, saciou, parou. Né? Se você olhar a Bíblia, está cheio, né? A própria Bíblia é um manual de instruções aí para a gente viver. Então, o equilíbrio é tudo. Muito bem. Aí o terceiro pilar da riqueza. Então, o primeiro nós temos movimento, nutrição e recuperação, sono. Dizem que 75% dos estudantes americanos dormem mal, menos de 6 horas por noite, e dos adultos 33%. Qual é a importância dessa recuperação do sono e afins aí? No sono, gente, olha como que o sono é importante. No sono é o reset do nosso corpo, é o reset metabólico. Uma vez eu li o livro do Nuno Cobra e ele falava assim, quando vai chegando à noite, já vai parando de beber muita água. Porque se você levantar à noite para fazer xixi, você já perdeu o que ele estava resetando. Então, a noite é feita para dormir, não é para levantar, fazer xixi, voltar, nada. Tem que dormir. Senão vai te dar uma hipertensão, vai te dar diabetes, porque durante a noite é a hora que a gente secreta GH, e o GH diminui a glicemia e aumenta a massa magra. Então, assim, para emagrecer, tem que dormir. E outra coisa muito importante, se a gente quer treinar bem, o sono é essencial. Por quê? Porque você vai recuperar para você performar bem lá no seu treino. E também, gente, durante o sono, a gente libera 2 hormônios, que é a grelina e a leptina, que são responsáveis pelo apetite e pela saciedade. Se você não dorme bem, no dia seguinte você quer comer a parede. Então, quer dizer, você nem vai estar se nutrindo, né? Você vai estar sei lá como é que a gente vai falar isso, tá só, né? Então, é importante dormir. Então, movimento, nutrição e recuperação. Considerações finais aí, Aninha? Quais os recados que você pode... As recomendações finais comece pelo sono. Quer começar por alguma coisa? Comece pelo sono. Ajusta ele. Dorme bem. Não consigo dormir. Não consegue dormir, às vezes a gente vai com tanto pensamento para o travesseiro, e aí a gente tem tantos provérbios aí de Salomão falando, né? Gente, entrega para Deus, ora. A gente fala assim que a gente ativa o simpático, o sistema nervoso simpático, quando vai treinar. E a gente precisa ativar o sistema parasimpático, que é o nosso breque antes de dormir. E quando a gente ora, a gente está liberando, está ativando o parasimpático. A gente vai dormir mais tranquilo. Então, durma bem. Olha aí, Sarai. Durma bem. Depois disso, vai treinar.
conforme você for treinando melhor, melhor você vai dormir. Tá, então dá uma dica pra gente assim, alguém que não está treinando, porque às vezes eu vejo assim, o cara compra um elíptico lá, que tem aquela propaganda que você vai perder tantas calorias, e ele vira um cabide. As pessoas penduram as roupas, né? Ou uma esteira, enfim. Parece que a gente quer sempre uma coisa muito grande, distante. Ah, eu vou correr na USP. Qual a dica assim para começar? Além do sono que você acabou de dizer. Para começar. Então, assim, só falar uma coisa de ajuste de sono que seria bem legal para vocês saberem acordou, expõe o teu corpo inteiro à claridade. Vai na varanda, olha para o claro. Isso daí já vai ajustar teu ritmo circadiano para você ter sono à noite, tá? Então, quando você for treinar, você não precisa de academia. Teu corpo não está vendo se você está numa esteira ou numa academia de última geração. Ele precisa de movimento, não precisa? Então, a gente precisa ativar esse simpático para ele liberar hormônios. Então, você pode fazer treinos curtos mesmo, mas que façam treinos de força. Se a gente quer viver muito, a gente precisa de treinos de força, mas que trabalhem o coração também. Então, são treinos metabólicos resistivos. É disso que a gente precisa. Então, vai fazer agachamento, vai fazer uma prancha abdominal, vai fazer polichinelo. Dá para fazer tudo na sala de casa com o próprio peso corporal. Só essa contração já vai melhorar muito a tua glicemia, extraordinariamente. No final, o teu pâncreas vai falar, obrigado que você fez isso por mim. Muito bem. E antes de fazer os treinos, peça uma orientação médica ali e tal. Exato. Faça um check-up, hidrate-se bem. O nosso músculo ele é feito de 75% de água. Tome suplementos, a gente precisa de ômega 3, a gente precisa de vitamina D, de magnésio. Tem coisas que a comida a gente não consegue comer tudo. Mas deixa esse prato colorido. E assim, quando você treina, você quer comer melhor, sabe? E depois você quer se hidratar melhor. E aí vira esse ciclo virtuoso, mas que seja inegociável na tua vida. Eu sempre penso o seguinte, que Deus tem um projeto maravilhoso para a nossa vida. E vida abundante, quando eu leio vida abundante, eu não leio uma vida com dores. Ele não fez a gente para a gente ter dores articulares, para a gente viver cansado. Ele fez a gente para a gente viver bem. E ele fez um movimento. E foi ele que fez cada hormônio. Ele falou, se você fizer isso, senão ele não faria. Sozinho a gente ia liberar endorfina, ocitocina. Não. A gente precisa fazer e usar tudo que Deus deu. E eu creio muito que enquanto eu estou treinando, James, essa é uma coisa que me norteia, assim, eu estou honrando a Deus com isso. Eu estou honrando a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou bem comigo, eu estou bem com meu filho, estou bem com meu marido, estou aproveitando melhor a natureza que ele me deu, estou podendo ajoelhar para orar, levantar, e eu acho que é isso. Você sabe que muitos gênios da humanidade, como Einstein e outros mais, perguntavam para ele falava assim, eu faço com uma motivação maior, eu acredito que existe alguém, um Deus, então eu faço para abençoar a humanidade, e nós fazemos isso para o Senhor, né? Ana, como é que te encontra lá no Instagram? É Ana Paula? Personal Trainer, _Ana. Personal Trainer, _Ana. Exato. Muito bem, uma salva de palmas. Obrigado, Ana. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito legal porque o James é um apoiador, gente. Ele é um motivador. Esse daqui é o homem que mais me motiva aqui na igreja para continuar. Eu quero muito agradecer, viu, James? Obrigado, Ana. A gente que agradece. Você é uma bênção aí, viu? Esposa do pastor Binho, mãe da Sossô e do Dadá. Eu tenho um problema. Vocês vão precisar orar por mim, me ajudar. Tem 2 faixa preta de jiu-jitsu ali, que a gente começou um trabalho. 3. Deus falou assim, vou mandar os 3 hoje. Rodolfo, Mestre Gustavo, que lá atrás, e Alcidésio. E o pastor James não tem vindo no jiu-jitsu. Então, depois dessa coisa da atividade física, eu acho que eu vou ter um problema. Eu só tenho alguns minutinhos, na verdade, 15 minutinhos. Obrigado, Edu. E a gente quer falar um pouquinho sobre riqueza física segundo a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6,19. O que a Bíblia diz a respeito disso? 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, 6,19. Isso mesmo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês
e que lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmo. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Oremos. Senhor, pedimos agora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e nos toque sobre a importância de cuidarmos desse templo do Espírito Santo, que não pertence a nós mesmos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar algumas coisas. A primeira é que o corpo é um presente, mas também é uma responsabilidade. Deus nos confiou esse corpo para que a gente possa cumprir o propósito dele aqui na terra. Outro dia nós falamos sobre 5 coisas: família, trabalho, igreja, Deus, você. Quais são as coisas mais importantes? Claro, Deus. A segunda coisa mais importante, você. Você precisa ser a melhor versão de você. Você precisa ter responsabilidade diante do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Esse templo do Espírito Santo é casa que Deus te deu e que você vai ficar para os próximos 50, 60 anos, 80 anos. A Ana Paula, ela tem 20 agora, ela quer viver mais 100, né? Ela falou 120. Então, o corpo é um presente. E a ideia de um pensador a respeito do nosso corpo, a ideia central é assim, conserte os pequenos danos antes que se tornem irreversíveis. Então, assim, pequenas coisinhas, conserta, porque essas coisinhas vão aumentando, e o seu corpo é o instrumento da sua missão. Se o Rafa não estiver bem com o seu físico, dificilmente ele vai conseguir tocar o baixo. Ele é um músico profissional, 3 noites, né? 3 horas da noite, como é que vai fazer? O Sandro, você não imagina como pesa esses pianos aqui Outro dia ele trouxe um piano aqui que pesava, sei lá, 30 quilos. Só para carregar já é um... Então você precisa entender que o seu físico é um instrumento para Deus cumprir a sua missão. Negligenciar o corpo é como abandonar o templo que o Espírito Santo de Deus habita. A segunda coisa, o corpo é um presente, né? Uma responsabilidade. E a segunda coisa, movimento é gratidão em ação. Colossenses 3,17 vai falar assim: tudo o que fizerem, seja em palavras ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se movimentar é uma celebração da vida. Quando caminhamos, quando trabalhamos, quando estamos servindo, estamos falando: Senhor, obrigado pela força que vem de Ti. Cada passo é um passo de adoração. Tem uma senhora, ela deve ter uns 62 a 65 anos no meu condomínio. Ela disputa maratonas, assim, com uma facilidade. Eu moro aqui em Itapevi, na Raposo Tavares, é uma área que mais tem montanhas, né? Pedalar lá e correr é um grande sacrifício. E ela treina lá, ela treina nas piores subidas. Eu falei: como é que você consegue? Ela falou assim: eu só penso no próximo passo. Mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. E aí eu chego aos 42 quilômetros. Então, se movimentar é também um gesto de gratidão, né? Terceira coisa, a mesa, a alimentação, ela é também um ato espiritual. 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Comer, alimentação, é uma parte da sabedoria. Sabedoria divina. Se você pegar o Velho Testamento, o Senhor dá diretrizes do que eles tinham que comer ou não. Você não vai comer coelho. O judeu não pode misturar leite com carne. Então, agora a gente despreza essas coisas todas. Não estou dizendo que você tem que viver debaixo dessa lei, mas a gente precisa cuidar da nossa alimentação, porque é uma sabedoria. O que a gente coloca no prato pode honrar ou desonrar o Criador, né?
Então, comer é uma coisa é um ato espiritual, é uma coisa muito importante, né? Nós devemos até orar de uma forma diferente. Na minha juventude, a gente orava assim: Senhor, abençoe e manda mais. Porque adolescente, jovem, come muito, né? Então a gente saía dos cultos, ia para a casa do meu pai, da minha mãe, eram 20 jovens, pão com mortadela, não dava para todo mundo, Senhor, abençoe e manda mais. Mas eu acho que a gente precisa pensar, quando a gente, primeiro, orar antes das refeições, né? Não tenha vergonha. Nós temos um costume, eu e meu filho, e o Samuel, a gente almoça toda terça e quinta juntos, que a gente tem um negócio em comum, e sempre a gente convida alguém, empreendedor, para trocar figurinhas, ideias, e a gente sempre ora. E a gente tem um vizinho que mudou ao lado da nossa empresa, e é o nosso principal concorrente, assim, e ele quis almoçar com a gente. E quando eu cheguei, assim, eles estavam falando, o Samuca e o Pedro já estavam com eles estavam falando das coisas mais absurdas. Eles, não o Samuca e o Pedro, o vizinho e o rapaz. Sobre mulheres, sobre ele. Eu tenho um carro assim, eu tenho um carro assado, eu emprestei para a turma do funk, eles levaram um monte de mulher. Aí nós pedimos o alimento e eu fico de olho assim, antes da pessoa. Se é crente, eu deixo colocar na boca e eu falo assim: irmão, ore para a gente, por favor. Só para ele aprender que ele tem que orar antes das refeições, né? Aí ele fica... Teve um músico que veio aqui cantou igual um canarinho. Aí, vamos comer pizza, vamos. Ele enfiou um pedaço todo na pizza. Irmão, dá graças. Aí ele não sabia se tirava, o que ele fazia, né? Então, se é crente, a gente tem essa técnica, né, pastor Binho? Mas se não é crente, eu fico de olho, antes dele pegar, eu falo assim: a gente tem o costume de fazer uma oração, de agradecer a Deus pelo alimento. Mudou o clima. E muda. A oração muda as coisas. E a gente deve orar assim: Senhor, quantas pessoas estão me abençoando para esse alimento chegar na minha mesa? Quantas pessoas colocaram a energia, a força para plantar o tomate, o alface? Por que não orar e abençoar essa gente que põe energia para chegar? E outra coisa, Senhor, agora eu vou me alimentar melhor e vou ter energia, e eu quero que essa energia glorifique e exalte o Teu nome. Não na igreja ajoelhado cantando o louvor, na minha vida. Que legal orar assim, tá? Então, você tem que entender que a mesa é também um ato espiritual, a alimentação. Quarta coisa, o descanso é um ato de fé. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. A Bíblia diz que do sétimo dia Deus descansou. Sabe o que acontece no sábado da ressurreição de Jesus? No domingo, Deus o ressuscita dos mortos. Ele está morto na sexta. E a gente comemora sexta e domingo da ressurreição. E o sábado? Sabe o que acontece? Nada. Nada. É o descanso. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque assim Ele dá aos seus amados. É Deus quem nos abençoa. Claro que você vai trabalhar, você vai fazer a sua parte, mas o descanso é um ato de fé, porque o nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueneja. Enquanto estamos dormindo, Ele está trabalhando. Então, descanse no Senhor. Vai dormir? Ore ao Senhor. Eu tenho um versículo que eu gosto de falar antes de dormir. Senhor, eu me deito e durmo. E acordo, porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor me sustentou. Então, assim, entenda esse descanso como um ato de fé. 5. Vitalidade, energia para cumprir o propósito. 3 de João 1:2 fala assim: amado, oro para que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a sua alma.
Paulo falando com Timóteo, ele fala assim, Timóteo, bota um pouquinho de vinho na sua água, porque você tem muita dor de estômago. Eles dão até dica para você cuidar melhor dessa riqueza física. Então a riqueza física não são músculos somente aparentes. Eu tenho um exemplo aqui na igreja que eu acho que ele se cuida muito bem, e nós que estamos envelhecendo, graças a Deus, não estamos morrendo antes, né? É o Claudião. O Claudião é um senhor... Claudião, fique de pé, cuidado aí com a caixa, não. Essa simpatia aí, olha. Obrigado. O Cláudio, quando ele começou a frequentar a nossa igreja, já tem bastante tempo, acho que deve ter mais quase 20 anos. Ele sempre, no acampamento, uma vez tinha uma piscina muito grande, Cláudio está nadando na piscina. Cláudio está andando. Ele vai caminhar com a Ana Paula nas manhãs. Ele é uma pessoa que cuida do templo do Espírito Santo. Então, eu acho que essa vitalidade deve respeitar o seu tempo, né? Eu não preciso ser o tiozão de 57 anos, botar um brinco, uma bandana na cabeça e ficar com a manga de fora mostrando que eu sou igual aos meninos que, né? Até um motivo assim de eu desanimar com o jiu-jitsu é porque eu apanho tanto aí dos meninos que aí dá um desânimo. Depois vocês vão conhecer o mestre Gustavo ali atrás e o Rodolfo aqui na frente, aí a gente fica meio desanimado, mas o importante é que você respeite a sua idade e você tenha mobilidade. Abaixar para pegar as netinhas não é fácil. Então eu preciso fazer alguns treinos de core, de fortalecer para abaixar, pegar a netinha, para passear com ela de bicicleta, sair com a minha pitula. Amanhã nós vamos para o Rio de Janeiro, no Prêmio Jabuti. Fomos convidados para ir para o Prêmio Jabuti. E ela ganhou um jantar no Copacabana Palace. E o melhor, de grátis. Meu, Deus prepara uns negócios para a gente, né, Silvinha? Então, que a gente tenha vitalidade para cumprir esse propósito de Deus. Deixa eu dar um exemplo de vitalidade. Eu gosto muito dos textos de John Wesley, que foi um precursor do metodismo. O metodismo porque ele era muito metódico. Então ele pegava e cuidava muito do tempo dele. Ele não saía sem fazer oração. Uma vez uma pessoa fez ele esperar quase 1 hora. Ele chegou para aquela pessoa e falou assim, você me fez perder 1 hora de toda a minha existência. A pessoa tomou um choque. E John Wesley, um dos fundadores, não foi exatamente o fundador, mas deu origem a esse movimento, ele é autor de mais de 6.000 hinos. Olha só. Ele queria levar o evangelho ao povo comum, camponeses, trabalhadores, não apenas em igreja. Ele criou um sistema de pequenos grupos com foco. E durante a sua vida, no lombo de um cavalo, ele viajou mais de 400.000 quilômetros. Sabe quanto dá isso? 2,5 voltas no globo terrestre. Ele deixou enciclopédias bíblicas para a gente. Pega a biografia de Wesley, você vai falar assim, cara, foi o Wesley que disse, o mundo é a minha paróquia. O Wesley uma vez chegou num grupo de camponeses assim, e os seus ajudantes eram bem crentes assim, e usar joias, anel, alguma coisa, era uma coisa que eles rejeitavam, né? E um dos diáconos ajudantes lá de Wesley trouxe uma garota e mostrou a mão da menina com anéis, com joias. Aí ele falou assim, Wesley, o que você acha dessa mão com esses anéis? Esperando que o Wesley fosse fazer um discurso ali e criticar. Ele disse, é uma mão muito bonita. À noite no culto, a menina estava presente. E ela entregou a vida para Cristo. Então Wesley, se ele não tivesse a minha saúde física, ele não conseguiria cumprir essa missão. O apóstolo Paulo, se ele não tivesse saúde física,
se ele não se alimentasse bem, se ele não dormisse bem, se ele não tivesse mobilidade, ele não conseguiria cumprir a missão que Deus entregou. Foi o Wesley também que disse: dá-me 100 homens que nada temam, além do pecado, e que não desejem outra coisa senão Deus, e vamos abalar o mundo. E a voz de Wesley continua firme e forte nos dias de hoje. Vamos ficar de pé? Acabou meu tempo? Vamos chamar os músicos aqui. Você sabe o que acontece ali naquele período? Um dos períodos aqui que começou a gente falar no início, é que Roma, Grécia, tal, aí começa a vir, eles começam a priorizar a intelectualidade e a espiritualidade. Aí a igreja começa a falar da alma ou do espírito. Eu não gosto muito dessa tricomia, da gente ficar dividindo corpo, alma e espírito. Algumas pessoas falam assim: mas o espírito é ligado à mente, a alma é ligada... Sempre quando você vê um texto bíblico, na minha opinião, né? Quando você vê um texto bíblico que fala sobre alma, se você colocar a palavra espírito, cabe a mesma coisa, né? Cuidado com aquele texto que fala assim: vai separar juntas e medula, alma e espírito. Não é bem isso que o texto diz. Pode pesquisar lá. E a gente faz essa divisão, e começaram a fazer na igreja, eles priorizavam a parte espiritual e condenavam o corpo. Porque se você for para Firenze, se você for lá para os grandes pintores que fizeram as esculturas também do Davi, nossa, o Davi é muito musculoso. Os caras são muito fortes no Coliseu. Você vai ver gente... Aí a igreja começa a falar assim: não, o negócio não é o corpo, é a alma. E a gente começa a negligenciar o corpo. Então, o corpo é um presente. O corpo é algo espiritual também. A gente não precisa fazer essa divisão. Aquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração transborda para a nossa vida em todos os sentidos. Deus confiou esse corpo que você tem para você viver a missão dele. Não apenas existir, né, mas refletir a presença de Deus, respirando, cada passo, né, cada batida do coração. Que lembre que a vida é sagrada, a vida é santa. E que o seu corpo é esse templo do Espírito Santo. Meu querido irmão, cuide dele. Honre-o. Use o seu corpo para servir a Deus. O nosso corpo não deve ser usado para fazer outras pessoas pecarem. O nosso corpo não deve ser usado para a gente exibir e mostrar para as pessoas. Por isso que o crente não dança na boquinha disso, daquilo, da garrafa, Por isso que algumas coisas não refletem a realidade de um crente. Porque a gente não vai usar o nosso corpo para pecado. A gente vai usar o nosso corpo para cumprir a missão que Deus nos deu, para a honra e glória do Senhor. Então, tenha esse pensamento, que Deus soprou do fôlego da vida, né? E você pode adorar a Deus através desse cuidado com o seu corpo. Ele é cuidar do templo, descansar, confiar, se alimentar bem. Ter movimento é adorar a Deus. E cada passo que você der, cada respiração, lembre que a vida é um dom e o corpo é um templo onde Deus quer ser glorificado.